podemos, se calhar, fechar o Zoom. Sim, eu estou com um problema. Vocês estão a ver? Ainda não? Estou aqui com um probleminha. Não, eu estou com um problema no o meu antivírus está a bloquear-me. Espera aí, Gisela. Já funciona. Então, Só falta a Sílvia. Estás a conseguir, Sílvia? Se calhar fechamos o Zoom para conseguir ouvir. Ah, se calhar é isso. Sim, fechamos o Zoom. Fechamos. Comunicamos por WhatsApp. Está bem, até já. Eu vou sair e voltar a entrar, está bem? Ah, não. Não, pois. Ui, isso aqui. A Sílvia, espera aí. A Sílvia. Pronto, estamos todas. Já está, Sílvia. Marta, conseguem ouvir-me? Sim. Conseguimos, conseguimos ver. O que ela diz que a Mafalda... Está-me a ouvir, vocês? Agora diz que ela não consegue colocar a câmera. Já consegue ouvir. Não se ouve a Marta. Já temos pessoas a ver, meninas. Pronto, já cá estou. Ok. Não me conseguem ouvir, é? Eu consigo ouvir. Não consigo também colocar a câmara. Eu ouço-vos, não sei se me ouvem, mas não consigo colocar câmera também. Saiam e voltem a entrar. Ok. Estou a ouvir muito mal, estamos a ouvir muito mal, Marta. Já vou voltar a sair também. Estou a ouvir muito. Não te estou a ouvir. Espera aí. E agora, ouves-me bem? Não te estou a ouvir. E eu não consigo colocar a câmara. Nem eu. Diz câmara indisponível. Já desligaram o Zoom? Já. Quando entram, não vos pergunta qual é o... Estamos a ouvir muito baixo, Marta, não nos estamos a ouvir. Pergunta, mas não deixa aceder ao vídeo. Passam. Tenta tirar o auricular, Marta, desculpa lá, porque há bocadinho estávamos a ouvir bem. É do microfone. Não me estão a ouvir agora? Ah, agora sim, Já. agora sim. Então vão à rodinha aqui em baixo.
e Sim. escolham Sim. o áudio e o vídeo, a vossa câmara e o vosso microfone. O vídeo aparece unavailable. Exatamente o mesmo comigo. A mim aparecia-me isso enquanto a câmara do meu PC estava ainda a ser usada no Zoom. Mas a minha não está. Não, a minha Já. também não. Já saíram e voltaram a entrar? Eu vou sair outra vez e voltar a entrar. Exato, eu também. Pronto, já temos aqui pessoas a chegar, parece-me. Podem ir escrevendo no chat. Bom dia. E a todos. Bom dia, bom dia. Diz aqui 39, imagino que sejam as pessoas que estão online. Vamos só dar aqui uns minutos também para ver se juntam mais pessoas a nós e ver se a Sílvia e se a Gisela conseguem resolver aqui a questão da câmara. Já temos Não aqui dá. a Sílvia, a Helga, a Ana Ribeiro, a Célia Gaião. Senão eu vou pedir ajuda aqui à Mafalda. Bom dia, Ana. Pede lá, Marta, por favor, porque realmente não está a dar. Sim. Vamos só dar aqui uns minutos para tentar resolver estas questões técnicas e depois vamos começar. Se quiserem ir participando e dizendo de onde nos estão a ver, se já são assistentes virtuais, se ainda pretendem informação para se tornar assistentes virtuais, vão deixando os comentários no chat e que nós temos todo o gosto em saber mais sobre toda a gente que nos está a ver. Olá, Silvia, estás a ouvir? Já estás a ouvir, desculpa. Nós temos aqui alguns problemas de imagem com a Silvia e com a Gisela. Estamos a tentar resolver e já vamos dar início aqui à nossa mesa redonda. Obrigada pela tua apresentação, Ana. Obrigada. Pronto, a Silvia já se vê. O que eu estava a usar o Explorer e mudei para o Chrome. Eventualmente pode ser isso, Gisela. Sim. Eu estou no Chrome. Então não é isso. Não. Obrigada, Joana. Obrigada. Joana, não participaste já num evento da Academia de Assistentes Virtuais? O teu nome não me é estranho. O teu nome não é estranho. Bem-vinda. Então ainda tens dúvidas relativamente a nicho? Bem. Vamos só aguardar aqui mais um bocadinho, ver se a Gisela também consegue resolver aqui. Sim, deve ter sido o teu apelido, Joana, porque eu realmente não me era nada estranho o teu nome. Por isso é que eu te fiz a pergunta. Eu também tenho a sorte de ter um nome particular, que é o Rabassal, que também normalmente as pessoas não se esquecem com facilidade.
Pronto, a Gisela diz que está a tentar voltar a entrar, diz que depende, a Mafalda, que é a organizadora, diz que depende muito da net também, que precisa de muita força de internet, e talvez do explorador depende. Sim, pronto, a Ana Ribeiro... Sim, a Ana Ribeiro está aqui a dar uma sugestão à Gisela para verificar as notificações do Chrome no cadeado, que pode aparecer alguma coisa que ajude. Mas se quiserem podemos ir começando, se eu conseguir... Sim, pronto, mas temos de presente, eu espero que toda a gente consiga ver, mas pronto, então, muito obrigada a toda a gente que nos está a ver. Vamos então dar início aqui a esta mesa redonda sobre assistência virtual. A assistência virtual é já bastante conhecida no mundo há vários anos, nos Estados Unidos, no Brasil e em alguns países asiáticos, mas apenas nestes anos mais recentes chegou a Portugal. E agora com a pandemia, ou agora há um ano e meio com a pandemia, a necessidade que muita gente teve de se reinventar profissionalmente acabou por fazer ou provocar um crescimento exponencial nesta profissão durante este último ano. Acaba por ser uma opção bastante atrativa, dada a sua flexibilidade e a sua abrangência, não é? E hoje, para falar sobre assistência virtual, temos connosco a Sílvia Ribeiro, que é professora na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, desde 2004. É ainda diretora do curso da Licenciatura em Secretariado e Comunicação Empresarial. E está connosco aqui também nesta mesa redonda para nos dar as suas opiniões sobre este tema da assistência virtual. Temos também a Gisela Santos, que é licenciada em Psicologia e é assistente virtual desde 2017. É também a fundadora da Together. Além dos serviços administrativos que presta como assistente virtual, é também formadora e mentora de negócios virtuais, seja de assistência virtual ou até mesmo de empreendedorismo digital. Ajuda assim empreendedores a montar os seus próprios negócios virtuais. Temos também ainda a Marta Lopes Ramos, que tem formação em Engenharia Florestal, tem um mestrado em SIG e um MBA. Trabalha de forma independente desde 2012 e conjuga a tradução técnica com a assistência virtual e ainda com a maternidade. É cofundadora da Academia de Assistentes Virtuais. Eu sou a Raquel Rabassal, vou ser a moderadora desta mesa redonda e sou também cofundadora da Academia de Assistentes Virtuais. Vamos então dar início aqui a esta nossa conversa. Ora então, o que é, afinal, a assistência virtual? Não sei se a Marta quer começar por nos dar aqui a sua opinião sobre o que é a assistência virtual. Sim, então, bom dia, eu imagino, antes de nada, obrigada pelo convite à ASMAO. Esperamos que este encontro traga algumas coisas novas que vocês imaginam que já estão aqui é porque sabem alguma coisa sobre a assistência virtual. E então, a assistência virtual é uma nova profissão, nova pelo menos em Portugal. Na verdade, já vem dos Estados Unidos, já tem várias décadas de existência. E em Portugal tem vindo, começou há alguns anos e tem vindo a crescer. Então, o que é? Basicamente, é uma profissão em que trabalhadores independentes, que podem trabalhar noutros formatos, agências ou, trabalhar em rede, apoiam outros empreendedores com tarefas que podem delegar, sejam elas administrativas, de marketing, de vendas, de gestão de negócio. E então o assistente virtual tem flexibilidade à partida se for um freelancer, não é? Ou um trabalhador, um empresário em nome individual, tem flexibilidade para trabalhar a partir de casa e vai dando apoio aos seus clientes nas diferentes tarefas que lhes são delegadas. E um assistente virtual pode ter uma carteira de serviços, ir à procura de clientes e ter assim um negócio próprio que permite uma grande flexibilidade. E pronto, basicamente, de uma forma simples seria isso. Ok, porque isto, o termo de assistência virtual é um termo muito, muito amplo, não é? Acaba por ser um termo onde cabem coisas muito diversas. Não sei, Gisela, se queres intervir também com a tua opinião sobre este tema do que é a assistência virtual, da definição da assistência virtual e desta abrangência tão grande que este termo pode ter.
Sim, e vai muito de encontro. Vocês estão a ouvir, não estão? Sim, perfeitamente. Vai muito de encontro ao que a Marta disse. No fundo, a assistência virtual tem muito a ver com o trabalho remoto. Aquilo que é feito remotamente é considerado assistência virtual. Depois, claro que há várias áreas, várias tarefas, vários nichos de mercado que se pode definir, mas é tudo o que é considerado trabalho remoto, trabalho digital, aí sim é assistência virtual. E é aquele apoio ao cliente que se dá remotamente. Ok, ainda bem acho engraçado agora, a tua intervenção acaba por nos trazer aqui este tema que é os vários nomes que podem ser dados e os diversos nomes possíveis, não é? Isto podemos falar em assistência virtual, há quem fale sobre secretariado remoto, secretariado virtual, afinal, quais são as diferenças destes termos? Eu vou passar aqui a palavra à Sílvia Ribeiro, que nós já tivemos aqui também algumas conversas sobre estes temas e acaba por, eu acho que a Sílvia tem uma partilha interessante sobre este tema. Bom dia, obrigada Raquel. Bom, na realidade, eu se calhar recuava um pouco e antes de me enfocar no virtual, não posso deixar de dizer que esta proliferação de terminologia para a designação de determinadas funções de âmbito administrativo é muito comum, mesmo encontramos assessora de direção, assistente de direção, secretária de direção e por isso realmente já aí há uma grande disparidade terminológica que não é exclusiva do português europeu, nem do português como um todo, acontece em várias línguas, as que eu sigo mais são o português e o francês, mas há realmente grande divergência em termos de terminologia. No que respeita ao virtual, portanto, esta versão mais atual, mais um pouco, que vem um pouco na linha do que disseram a Marta e a Gisela antes de mim, na realidade daquilo que fomos tentando perceber, precisamente por estudos que já têm sido feitos noutros países onde esta realidade já é mais presente, o remoto, efetivamente, o secretariado remoto, a assistência remota, é sempre que é prestada por intermédio de tecnologias à distância, e parece-me que a assistência virtual, o secretariado virtual, estarão mais associados a projetos empreendedores, aquilo que as colegas brasileiras designam de PJ, que são as pessoas jurídicas, portanto, nós mais de projetos de empreendedorismo, trabalhadores independentes, que sem uma relação jurídica de empregador-empregado prestam estes serviços, portanto é um novo formato de trabalho, muito na linha daquilo que tem vindo a ser estudado também pelas instituições europeias, destas novas formas de trabalho que têm surgido nos últimos anos. Pessoalmente, daquilo que tenho percebido, daquilo que tenho acompanhado, sobretudo do trabalho, do vosso trabalho e do trabalho de antigos alunos, a designação assistência virtual poderá ser um pouco mais ampla do que apenas secretariado virtual. Ainda assim, realmente sempre nesta assunção de que é remoto, de que é mediado por tecnologia e de que não se circunscreve àquela regra, àquele padrão tradicional, relação empregador-empregado, com um horário fixo, com um local de trabalho padronizado. Ok. Muito obrigada Sílvia. Eu trago esta questão da diferença entre os diferentes nomes, não é? Porque mesmo dentro de quem presta serviços de assistência virtual, há muitas vezes a tentativa de fugir aos termos assistente virtual ou secretária remota, ou seja, há aqui algum estigma às vezes, não digo que seja de toda a gente, desta associação à execução de trabalho administrativo, não é? E, quer dizer, como há pessoas que fogem do tema, há outros que não têm problema nenhum de se associar a este termo, não é? Não invalidando que depois, se calhar, haja uma semelhança muito grande do tipo de serviços que são prestados.
Por isso, eu, relativamente a esta questão da terminologia ou de autodenominação, eu gostava de ouvir também a opinião da Marta sobre este tema. Ai, a Sim. Marta, não sei. Ai, estás aí? Sim. Estou aí. O meu vídeo está completamente congelado, o nosso áudio está a andar, por isso eu vou falar. Ok, boa. Sim, boa. Olha, Marta, deixámos-te ouvir. Não sei se a Gisela está disponível. Gisela, estás a ouvir-nos? Sim, estou a ouvir. Podes dar-nos a tua opinião sobre esta diferença de nomes, não é? E na autodenominação das assistentes virtuais, e depois então já voltamos à opinião da Marta. Sim, é que o secretariado é muito visto como o trabalho administrativo. É principalmente tudo o que é funções de secretariado a nível de apoio a empresas. A assistência virtual é mais abrangente. Pode ir desde gestão de redes sociais, contabilidade, ou seja, tudo aquilo que é feito remotamente. Por isso é que está muito ligado ao trabalho administrativo. Não quer dizer que a assistência virtual em si também não tenha trabalho administrativo, simplesmente há pessoas que preferem o termo secretariado e outros que preferem assistência virtual, mas normalmente o secretariado está muito ligado ao trabalho administrativo. A assistência virtual é mais abrangente. Ok. É realmente interessante esta... ao fim e ao cabo, aquilo que começa primeiro por ser uma percepção, nós aqui começamos a ver que já começa a haver aqui alguma diferenciação, não é? E algum afunilamento, ou seja, a assistência virtual é tida realmente como um termo mais abrangente, mais genérico, que depois está a dar origem, não é, a diferentes formas de especialização, vou chamar-lhe assim, se calhar. Relativamente também ainda, e pegando nesta questão, e aproveitando que temos também aqui a Sílvia connosco, não é? E dada a sua experiência no ramo académico, eu vou lançar aqui a questão da formação para a assistência virtual, ou seja, é necessário ter formação? Sílvia, qual é a sua opinião? A tua opinião, desculpa. Não faz mal. Sim, a tua. Pessoalmente, eu diria que a formação é sempre uma mais-valia, independentemente da área de atuação. Neste caso em particular, independentemente de o futuro ou de o presente, do projeto da pessoa ser virtual ou não, parece-me que a formação é realmente sempre muito, muito importante, não apenas para a qualidade do serviço que prestamos, mas sobretudo também para a própria confiança do profissional que está a prestar estes serviços, porque se sente capaz, porque sabe que tem a formação, porque foi fazendo formação. E quando me refiro a esta formação, e apesar de trabalhar numa instituição de ensino superior, não estou a restringir a formação ao percurso académico tradicional, que acho que é importante, sim, e nós trabalhamos todos os dias e cada vez mais em interação com o mundo fora da academia, e também foi isso que me levou a conhecer a Academia de Assistentes Virtuais. Trabalhamos todos os dias para diversificar a formação que proporcionamos aos nossos estudantes, mas a verdade é que ainda assim nós demoramos sempre algum tempo a conseguir responder institucionalmente às novas necessidades que o mercado nos vai impondo ou às novas oportunidades. E aqui no caso da assistência virtual parece-me que são estes dois mundos, é uma necessidade, mas também é uma oportunidade. E, portanto, para mim, a formação de base é muito importante, devendo ser sempre complementada, porque, por exemplo, por muito que na escola onde eu trabalho nós tentemos, já temos a Gisela com o cão, por muito que nós tentemos e realmente procuramos dotar os estudantes não apenas das competências técnicas mais nucleares para a área do secretariado e da comunicação empresarial, e neste caso acabamos por recobrir mais até as necessidades da assistência virtual no seu sentido mais amplo, porque os estudantes também têm formação na área da comunicação, mas ainda assim, e têm alguma formação em empreendedorismo, ainda assim parece-me que toda a formação adicional que os interessados em enverdar por este caminho possam procurar e obter aos mais variados níveis é muito, muito importante, como eu volto ao início, não apenas para sustentar
o produto que oferecemos, mas sobretudo também para que o próprio profissional fique mais seguro de si. E eu sei que em alguns momentos, sobretudo por serem maioritariamente projetos empreendedores, os profissionais ao início poderão ter algumas dúvidas e, portanto, parece-me que a formação a esse nível também os poderá ajudar, independentemente de ser regular, académico, um percurso mais regular ou noutros formatos. Obrigada, Sílvia. Bom, enquanto tivemos aqui estes problemas técnicos, fomos avançando, mas estávamos agora a falar sobre a necessidade ou não de formação para se abraçar uma atividade como assistente virtual. Isto, e pegando um bocadinho na introdução que eu fiz, a assistência virtual acaba por ser muito apetecível, porque acaba por ser tão abrangente que pode ser começada com skills e com competências que já tínhamos connosco, não é? Seja de experiências passadas académicas, seja de experiências profissionais anteriores. Por isso acaba por ser uma forma apetecível de começar uma nova profissão sem uma formação muito específica. Mas, Gisela, qual é a tua opinião, então, sobre a necessidade de formação na assistência virtual? Olha, eu acho que é um bocadinho como tu dizes, as nossas competências, tudo aquilo que adquirimos ao longo da vida, todos os conhecimentos são importantes para abraçar a assistência virtual. Eu acho que a formação é importante, principalmente porque quando se inicia na assistência virtual tem que se ver isto como um negócio, porque nós vamos ser freelancers ou podemos até depois montar uma empresa. E para conseguirmos clientes e conseguirmos chegar a mais público, temos que olhar para aquilo que estamos a fazer como um negócio. E aí sim, eu acho que é importante ter formação. Ajudar, neste caso, ajudar as pessoas e quem está a receber essa formação, ser ajudado a conseguir montar o seu próprio negócio nesta área. Perceber como é que consegue chegar a um nicho de mercado, perceber quais é que são o tipo de serviços que consegue dar, perceber como é que pode fazer o preço, a marca, ou seja, daí eu acho que a formação é importante sim, para se conseguir montar o seu negócio, porque há muita coisa que já vem de trás, é aquilo que nós sabemos fazer. Claro que quanto mais formação nós fizermos noutras áreas, melhor. Eu, por exemplo, comecei com determinadas áreas e tenho vindo sempre a aperfeiçoar cada vez mais, tenho vindo a aprender sobre outras áreas e eu acho que é importante irmos sempre aprendendo cada vez mais. Mas a formação em assistência virtual eu acho que é importante porque nos vai solidificar conhecimentos e vai nos ajudar a montar o nosso negócio. Ok, Gisela, muito obrigada. Marta, estávamos aqui a falar sobre a necessidade de formação ou não na assistência virtual. Queres partilhar também ou complementar as opiniões da Sílvia e da Gisela? Eu não consegui ouvir a parte da Sílvia porque o meu Chrome, o meu Safari crashou completamente, mas pronto, ouvi a da Gisela. Eu posso só contar a minha experiência. Eu, quando decidi ir por um caminho independente, não encontrei qualquer formação e eu fui desbravando o caminho sozinha. Eu demorei muito tempo, eu enganei-me muitas vezes, eu perdi dinheiro, perdi clientes, perdi imenso tempo. Ou seja, acho que a formação é um atalho para o sucesso. Pelo menos temos o apoio do conhecimento e muitas vezes o apoio de alguém que nos dá a mão e que nos vai tirar dúvidas que podem parecer muito básicas e às vezes temos vergonha de fazer, mas que na verdade são um atalho para não perdermos um cliente, para se não fizermos um contrato, se não soubermos definir um bom preço. Ou seja, no fundo, se tivermos acesso a quem já fez o mesmo caminho, vamos poupar sustos e dinheiro e tempo, não é? Para resumir. É verdade. É verdade, porque ao fim e ao cabo, e nisto eu creio que estão todas três de acordo e eu partilho também desta opinião, é que a formação contínua, ou seja, a atualização contínua acaba por ser a chave, não é? Mas isto é a chave de sucesso da maioria das profissões, não é? Mais ainda uma atividade toda ela baseada no virtual, e ou seja, com a rapidez com que este mundo virtual está a crescer, não é? Eu vou só dar aqui uma palavra à Ana Ribeiro, não sei se ela está a tentar fazer alguma questão ou não. Ana, estás aí connosco?
Não sei, que ela estava aqui com alguma... Estava aqui a tentar... bom, eu vou pedir... Ela pode deixar as dúvidas, não é? Ela pode deixar as Sim, dúvidas. era o que eu ia dizer. Por favor, se tiverem dúvidas, entretanto, à medida que nós formos conversando, não hesitem em ir deixando no chat. No entanto, nós no final vamos dar espaço para perguntas que vocês que estão a assistir queiram fazer, que nós respondemos a qualquer das vossas dúvidas. Agora, voltando aqui à nossa conversa, e esta questão da atualização contínua leva-me aqui a alguns pontos que eu gostava de ver abordados, ou seja, qual é, na vossa opinião, não é? Qual é a receptividade do mundo empresarial, seja de pequenas empresas, até de empresas, se calhar, com maior dimensão, de empreendedores ou empresários em nome individual, relativamente a estas novas formas de trabalho? Eu vou perguntar à Gisela e à Marta e depois vou pedir também a opinião da Sílvia de um ponto de vista mais académico, não é? Mas vou começar por perguntar agora à Gisela, não é? Qual é a tua experiência, o que é que tem acontecido? Olha, eu quando comecei senti muita resistência, porque a assistência virtual ainda não era muito desconhecida em Portugal. Eu fui um bocadinho como a Marta, também tive que ir desbravando o meu caminho, porque havia pouca informação em Portugal e o que eu senti ao querer montar o meu negócio era o que eu sentia quando chegava ao outro. E isto do virtual fazia um bocadinho confusão aos empresários. O não poder ver aquilo que nós estamos a fazer fazia muita confusão. Entretanto, ao conseguir explicar, consegui ganhar os meus clientes, mas o que vai realmente mudar isto foi a pandemia. A pandemia ajudou imenso, porque os empresários tiveram que confiar nos seus colaboradores, porque eles estão em teletrabalho e eles não conseguem ver o que é que os colaboradores estão a fazer. Ou seja, eles conseguiram ter a percepção de que o trabalho pode ser feito remotamente e começaram a ver aqui a assistência virtual de uma outra forma. Eu noto que há muito mais, quando se fala em assistência virtual aos empresários, eu noto que eles já abrem mais os olhos e já acham que a assistência virtual pode realmente ser aqui um futuro para as empresas deles. Quanto aos pequenos, aos freelancers, foi de quem eu notei sempre mais, freelancers e pequenos empresários, foi de quem eu notei sempre mais abertura, porque contratar um colaborador sai sempre muito caro. E a assistência virtual é um serviço, eles pagam a assistência virtual como serviço. E como normalmente este tipo de empresários não têm capacidade monetária para contratar um colaborador, acabam por ter uma maior consciência de que podem subcontratar este tipo de serviços. Então conseguimos chegar mais facilmente a estes pequenos empresários. Portanto, eu acho que neste momento a assistência virtual já é vista como uma realidade em Portugal e isto muito acelerado pela pandemia. Ok. Marta, qual é da tua experiência, o que é que tens vindo a sentir relativamente à receptividade? Sim, eu quando não direi quando comecei, que andei assim um bocado às voltas, mas já em 2016, 2017 é que comecei a arranjar clientes e o que eu sinto é que tem muito a ver também com o tipo de empresa e o tipo de empresário ou de empreendedor, porque há empresas que se prestam mais a estes serviços do que outras. Evidentemente uma fábrica ou algum serviço que seja muito físico pode, sem dúvida, ter o assistente virtual para algumas coisas, mas não será o grosso, não é? E eu, por exemplo, comecei a trabalhar para uma startup, tive um cliente que era uma startup e que trabalhava tudo online e não tiveram qualquer receptividade, até porque estavam muito abertos para a realidade americana, em que um assistente virtual é a coisa mais normal do mundo. Depois, outra empresa de tecnologia, desenvolvimento de software, em que, além do próprio negócio ser digital, os empreendedores são gente com 30 e poucos anos. Então, não lhes faz diferença nenhuma trabalhar no online e resolvemos é que nem por e-mail, é WhatsApp, é Messenger, muitas vezes nós somos até, nesse aspecto eu encaixo mais com a geração seguinte, de não gosto de telefone, mas quando eu tive clientes mais velhos, que podiam estar muito abertos à assistência virtual, já têm essa necessidade de fazer o contacto, picar o ponto. Olha, já falei com a Marta hoje, não é? Ou eu tinha de ligar uma vez por semana, o que fosse. Mesmo que as tarefas estivessem todas controladas, tinha de ser assim. Portanto, depende muito do tipo de empresa e também do tipo de empreendedor. Há empreendedoras que são, se calhar, de uma geração mais velha, que à partida estariam mais reticentes,
mas como estão muito alerta ao que se passa noutros países e são muito visionários, estão abertos a essa realidade. E com a pandemia, como a Gisela estava a dizer, acho que muitos pequenos empreendedores que não tinham considerado a hipótese estão a começar a ver essa possibilidade. Portanto, acho que estamos num ponto bom para isto crescer e ser considerado uma profissão como tal, não é? Ser reconhecida e ser valorizada. Ok, obrigada, Marta. Relativamente a este ponto, eu acho que vai ser interessante ouvir também aqui a Sílvia, porque a Sílvia acaba por estar ligada aqui a 2 pontos que são interessantes, ou seja, está ligada, por um lado, ao ensino académico da profissão de secretariado e, por outro lado, e por força desta sua vertente profissional, acaba por ter que estar muito atento ao mercado. Sílvia, o que é que tens vindo a notar de diferenças e evolução no mercado? Bom, então, realmente em termos, portanto, naquilo que é a nossa relação institucional com o tecido empresarial que acolhe, por exemplo, os nossos estagiários, parece-me que ainda estamos numa fase de alguma relutância relativamente a uma possibilidade de potencial contratação de alguém que preste serviços de assistência virtual. Verdade seja dita também que, e no sentido daquilo que a Marta nos dizia ainda há pouco e a Gisela, provavelmente neste universo de empresas com as quais nós trabalhamos, são maioritárias as empresas mais tradicionais, com responsáveis já com mais alguma idade e, portanto, se calhar não tão predispostos para este tipo de parceria. Também é curioso que os nossos próprios alunos, até há muito pouco tempo, não estavam despertos para esta possibilidade e por isso o nosso trabalho neste momento até tem sido muito o trabalho de divulgação desta possibilidade. Porque há muitos que já não se revêem numa vida tradicional, empregado, empregador, com o horário, com a necessidade de estar fisicamente no local e, portanto, começam a ficar mais despertos, apesar de não ser ainda muito, muito comum. Entretanto, o que nós fizemos o ano passado, está mesmo agora a fazer um ano, nós tentámos perceber como é que estava a realidade do secretariado virtual, da assistência virtual no nosso país, porque já tínhamos começado a acompanhar este fenómeno, perdoe uma expressão, no Brasil, que tem outra expressão totalmente diferente à semelhança da dimensão do país. E foi muito interessante verificarmos que nós começámos por fazer uma pesquisa online, encontramos muito poucos projetos, muito poucas páginas web, por exemplo, depois até com a ajuda da Marta, focámos no LinkedIn, encontramos mais, mas mesmo assim eram à volta de 80 projetos que conseguimos identificar. Entretanto, tentámos contactar esses profissionais por várias formas para obtermos algumas respostas. E aquilo que percebemos das respostas foi exatamente o que referiram a Marta e a Gisela, em termos de potenciais consumidores dos serviços prestados, seriam sobretudo freelancers, pequenas e médias empresas, trabalhadores independentes, trabalhadores por conta própria, e realmente eu acho que sim, que será por aí esta fase inicial de reforço da profissão. Também me quer parecer, só passou um ano, mas nós nas conclusões desse estudo tínhamos referido que precisávamos de verificar de que modo é que a pandemia iria afetar a presença desta nova realidade profissional no nosso país. Eu estou certa de que se voltássemos hoje a aplicar o mesmo questionário e a fazer o mesmo estudo, já teríamos resultados totalmente diferentes. Até porque, por exemplo, eu ontem falava disto com as colegas de mesa, temos muito por hábito, um grupo de trabalho da nossa escola, a analisar anúncios de emprego para estas áreas. E se há um ano eu não encontrava nenhum anúncio de emprego que tivesse mesmo de base o requisito de trabalho remoto ou o trabalho em part-time, portanto, que poderá até evoluir para uma contratação de um serviço de assistência virtual ou de secretariado virtual, este ano já existem. Não são ainda muitos, mas ainda ontem fui verificar e continuam
ser cada vez mais. E por isso eu estou totalmente alinhada com a percepção da Gisela e da Marta, de que realmente é uma tendência que veio para ficar. Nós começamos a ter também responsáveis, CEOs, diretores intermédios mais jovens e com outra perspectiva e que, portanto, também podem facilmente, parece-me, ponderar a integração destes profissionais. Muito obrigada às três, porque eu acho que este também é um ponto-chave, porque acaba por mostrar que é um ponto realmente de viragem no próprio mercado. Não é? Não só aquilo que era uma característica, como a Gisela referiu, não é? Ou seja, uma atividade apetecível para empreendedores, não é? Por falta de capacidade financeira e até de estrutura para ter pessoas a full time e com um contrato de trabalho, mas o próprio mercado está a mudar, não é? E as empresas estão realmente a ver novas formas de trabalho como as formas de trabalho. Isto leva-me aqui a esta questão. É a assistência virtual a profissão do futuro? O que é que vocês pensam sobre isto? O que é que têm a dizer-me sobre isto? Eu vou começar agora pela Marta. Marta, qual é a tua opinião sobre esta afirmação de que a assistência virtual é a profissão do futuro? É um bocado forte dizer que é a profissão do futuro, mas é uma das profissões do futuro, desde o meu ponto de vista. Eu, quando comecei a dar pequenas formações, filo sobretudo para partilhar os benefícios que eu consegui sendo assistente virtual na fase da maternidade. Acredito que para muitas, eu falo em mulheres porque normalmente são aquelas que são mais, que são pior tratadas no mercado laboral, sobretudo quando a maternidade, não é? E aqui acho que somos todas mães. E então parece-me que uma profissão que permita flexibilidade, pelo menos nos tempos em que a maternidade é mais exigente, vai ter ou pode ter muita procura, desde o ponto de vista dos assistentes virtuais, porque permite exatamente, olha, só quero trabalhar 3 horas, no meu caso foi assim, que eu não queria deixar de trabalhar, com o meu primeiro filho parei mesmo, com a minha segunda filha não parei nada, continuei a trabalhar pelo menos 4 horas por dia, e parece-me que é uma profissão que permite esta flexibilidade em termos de tempo, ou seja, eu podia trabalhar à noite, eu podia trabalhar quando a minha filha estava a dormir, e de espaço. Há pessoas que querem viajar pelo mundo, há pessoas que querem trabalhar em coworks, não estão com vontade de ficar presos 8 horas por dia num espaço fechado. Nesse sentido, acho que estamos numa geração também, num momento da história em que é tudo muito mais flexível e esta profissão permite, sem dúvida, a flexibilidade. E tal como a assistência virtual, outras profissões que podem ser feitas remotamente. Gisela, a tua opinião sobre esta afirmação? É a assistência virtual ou não a profissão do futuro ou uma das profissões? Uma das. Sim, definitivamente. Até porque o futuro é cada vez mais digital, não é? Nós vemos grande parte dos negócios serem digitais, cada vez mais. E mesmo os programas a serem utilizados, por exemplo, eu tenho clientes que os programas de faturação, os programas de CRM, é tudo online. Ou seja, cada vez mais, já não há aquela questão de que os programas são apenas nos computadores das empresas, não. É online, pode-se trabalhar a partir de qualquer local. Portanto, podem perfeitamente ter um assistente virtual que trabalha a partir de qualquer sítio, qualquer hora, e lá está. Para mim, é uma das profissões do futuro por isto mesmo, porque o futuro é cada vez mais digital, portanto, sendo o nosso trabalho todo ele feito remotamente, vai ser de facto aquele tipo de serviços que vai ser solicitado. Depois, e como a Marta disse, é um trabalho que nos permite liberdade e eu acho que é cada vez mais aquilo que as pessoas procuram. Eu, tal como a Marta também, eu trabalhei na maternidade, mas eu comecei após ter logo o meu segundo filho e foi também por isso que eu procurei a assistência virtual, porque me dá liberdade de tempo, liberdade geográfica, independência, ou seja, dá-me tantas coisas boas que foi isso que me fez também enveredar por este caminho, para além de gostar daquilo que faço. E daí eu acho que também cada vez vai ser mais procurado por isto, porque as pessoas podem fazer aquilo que gostam a partir de qualquer lugar e a qualquer hora. Ok, obrigada Marta e obrigada Gisela. Sílvia, de um ponto de vista, quer dizer, de uma
professora que ensina de forma presencial e até agora preparava alunos para um mundo de trabalho presencial. Qual é a tua opinião sobre esta afirmação? A minha opinião também vai precisamente no sentido da Marta e da Gisela. Sim, também me parece que é uma profissão de futuro e que claramente nós entidades de formação, nos seus variados níveis e graus de formação, temos de ter em conta e de contemplar. É verdade que, mesmo no meio académico, também estamos, fruto da necessidade que foi este último ano, também estamos agora muito mais despertos para as possibilidades e para as necessidades de reforço do digital. Era algo que já vínhamos a fazer, mas que está agora muito mais presente. E por isso aquilo que me parece é que realmente tudo o que possamos fazer enquanto entidade de formação para reforçar as competências ao nível da utilização de ferramentas digitais, da procura de novas soluções digitais e, sobretudo, do trabalho colaborativo, poderá ser claramente uma mais-valia para o reforço desta profissão, que de algum modo poderá complementar também para um estudante em início de percurso superior, por exemplo, complementar o leque de possibilidades que tem à sua frente, porque cada vez mais insistimos na necessidade de sermos profissionais flexíveis, de haver flexibilidade nas organizações, e esta necessidade de flexibilidade parte logo de cada um de nós, e realmente eu também sou mãe e teria sido para mim uma oportunidade excelente se nos anos iniciais de maternidade me tivesse sido dada a possibilidade, que acabou por ser uma realidade neste ano, de, por exemplo, executar muitas das minhas tarefas de gestão na academia à distância, coisa que não era viável. Não era viável institucionalmente, porque tecnicamente e em termos de competências nós já estávamos capazes disso, mas ainda não havia abertura para. E eu acho que realmente é um ponto de viragem, porque se percebeu, por força das circunstâncias, que as pessoas em casa, neste momento, conseguem fazer exatamente, assegurar os mesmos serviços com a mesma qualidade e se calhar até com um volume de trabalho superior àquele que asseguramos no dia-a-dia, com as viagens, com todo o desgaste físico e emocional. E, portanto, sim, claramente é uma profissão de futuro, claramente deve ser tida em conta também por nós, enquanto instituições de formação, como uma outra saída profissional para a qual devemos preparar os nossos estudantes. Muito obrigada pelas vossas opiniões sobre esta questão. Isto agora vai-me levar aqui um bocadinho para uma vertente mais particular acerca da assistência virtual e como nos tornamos assistentes virtuais. A Gisela há bocadinho falou aqui na importância de elaborar catálogos de serviços, de saber construir preços, etc., como pontos essenciais, não é, da formação da assistência virtual. Eu própria também, quando comecei a prestar serviços de assistência virtual, tinha muitas destas dúvidas, não é? Andei um bocadinho perdida aqui relativamente a alguns destes pontos e também não se encontrava ainda formação de forma também muito fácil sobre a assistência virtual. Por isso, eu agora ia perguntar, na tua opinião, Gisela, como é que achas que é possível construirmos um leque de serviços ou definir um leque de serviços ou que serviços vamos prestar como assistentes virtuais quando decidimos começar? Olha, eu acho que devemos primeiro perceber as nossas competências e aquilo que sabemos fazer, porque toda a gente sabe fazer alguma coisa. Ou seja, agarramos na nossa experiência anterior. Imaginemos, eu tive experiência de muitos anos em gestão de eventos, gestão de recursos humanos. Claro que nesse tipo de trabalho faz-se muito trabalho administrativo. O que é que eu fiz? Agarrei nestas 3 áreas, que são as áreas que eu tinha experiência para prestar este tipo de serviço ao meu cliente. Okay? E a partir daí, construir um catálogo de serviços. Imaginemos, gestão de eventos. O que é que se pode fazer a nível de gestão de eventos? Depois vamos ver o tipo de tarefas que podemos fazer. Falar com fornecedores, apresentar orçamentos, contactar espaços, contactar catering, ou seja,
construir, ou seja, temos os pontos essenciais, temos os serviços essenciais, mas depois construímos o catálogo a partir desses serviços. Trabalho administrativo, gestão de e-mails, atendimento telefónico, faturação, envio de orçamentos, recursos humanos, processamento salarial, colocação de anúncios, triagem de currículos, ou seja, em cada uma das áreas que nós somos especialistas, vamos construindo o nosso catálogo. Portanto, é olhar para aquilo que nós já sabemos fazer e para as nossas competências. Por exemplo, nós temos competências adquiridas que muitas vezes nem provêm da nossa experiência profissional, provêm da nossa experiência de vida. E isso também é importante. O facto, imaginemos que andamos nos escuteiros e que gerimos uma equipa. Essa capacidade de gestão de equipas também é importante para o nosso negócio. O termos aprendido inglês, seja na escola, também é importante para o nosso negócio. Ou seja, tudo isso acrescenta valor aos nossos serviços. O facto de sabermos mexer em determinados programas, por exemplo, programas de faturação, é importante dizermos aos nossos futuros clientes que sabemos fazê-lo, porque isso também acrescenta valor. Porque se o nosso cliente já usar esse programa de faturação, por exemplo, já vai dizer, olha, aqui está uma pessoa que pode ser uma ajuda porque utiliza o mesmo programa de faturação que eu. Pronto. Exato, é um bocadinho por aqui que podemos construir o nosso catálogo de serviços. Obrigada, Gisela. Marta, queres dar o teu contributo relativamente aqui à construção da definição dos serviços que podemos começar por prestar quando avançamos aqui para a assistência virtual? Sim, no fundo a Gisela disse tudo, estamos bastante de acordo no sentido em que nós vamos tirando experiência não apenas do currículo profissional, mas da própria vida. Pronto, acho que é importantíssimo conhecermos o cliente, aliás, o trabalho ideal é saber com quem é que nós queremos trabalhar, ir à procura dele e ter uma conversa para ver se há alinhamento, porque é importantíssimo trabalharmos com pessoas com quem estamos alinhadas e saber se as nossas competências vão ser úteis para eles e se eles vão valorizá-las, ou seja, eu posso ter competências de, sei lá, lá está a gestão de equipas, mas o meu cliente, na verdade, até tem uma equipa, mas não vai, pelo pouco que eu vi, na verdade, não vai querer que eu ajude a gerir uma equipa, por exemplo. Ou seja, temos de encontrar aquilo que nós queremos fazer, saber quem é o nosso cliente ideal e tem de haver um alinhamento, não é apenas porque ele é o nosso cliente ideal que nós vamos trabalhar com ele, tem de haver mesmo, ou seja, ele é o nosso cliente ideal, também deveria ser no sentido do alinhamento, mas pode dar-se o caso que uma determinada competência não seja valorizada nesse momento para esse cliente, ou seja, temos de ter esta noção toda do que nós temos, do que o mercado precisa e especificamente cada empreendedor, não é? Ou seja, o catálogo de serviços é importantíssimo e depois podemos ter um cliente que apenas precisa de duas tarefas, duas atividades que nós fazemos. Não, se calhar não vamos encontrar um cliente que precise de tudo aquilo que nós fazemos. Ou então só podemos ser especialistas, se alguém colocou essa questão no chat, podemos ter uma só especialização, quer dizer, eu só faço marketing digital, só, apenas. Estou a brincar porque é uma área enorme e não faço serviços administrativos, não faço gestão com o cliente e no momento em que eu faço o marketing digital também terei de saber o que é que eu faço dentro do marketing digital. Ou seja, acho que é importante afunilarmos os serviços ou então, se somos generalistas, no sentido em que nós somos especialistas em recursos humanos, podemos fazer um bocadinho de tudo, pelo menos estabelecermos quais são os blocos, digamos, de serviços que nós podemos oferecer e quando falamos com o cliente, vemos se há alinhamento ou não, basicamente. Ok, ao fim e ao cabo, no fundo, desculpa Marta, ao fim e ao cabo, isto no fundo e pegando naquilo que as duas disseram, é tão importante saber identificar aquilo que são as nossas competências, como também fazer a ligação à venda, não é? Ou seja, a apresentação ao cliente daquilo que realmente é mais pertinente e importante para aquele cliente. E este passo, não é, da nossa venda também acaba por ser um passo importante na construção dos serviços. Sim, eu costumo dizer, só para acabar, que fazer o que nós gostamos é idílico, é o ideal, é o melhor do mundo, mas muita gente gosta de fazer crochê, por assim dizer, por uma coisa assim, uma manualidade qualquer, não é? E depois não consegue vender porque não é algo que o mercado esteja à procura. Ou seja, o ideal é que nós gostemos de fazer
e que o mercado esteja à procura. Esse match é que às vezes é o mais difícil, porque eu posso adorar fazer, sei lá, pintura de pratos e ninguém quer comprar, e pronto, teria de criar se calhar uma mega estratégia de negócio para encontrar um cliente que queira vender aquilo que eu faço em casa e que queira pagar aquilo que as horas que aquilo me levou, não é? De uma maneira justa. Ou seja, não é apenas do que nós gostamos, tem de ser que encaixe com as necessidades do cliente, com quem queremos trabalhar. Ok, ao fim e ao cabo, acaba por ser aqui uma conjugação da adaptação das nossas competências àquilo que o mercado precisa e também àquilo que faz sentido para nós, não é? Por uma vez que, estando a trabalhar por conta própria, queremos, obviamente, fazer coisas que nos deixem felizes, certo? Não é? Claro. Sílvia, relativamente aqui a esta questão dos serviços, ou da construção dos serviços. Bem, eu lamentavelmente não tenho experiência na prestação. Do ponto de vista de ensino, não é? Mas, lá está, Raquel, do ponto de vista do ensino, e curiosamente eu revi-me agora naquilo que a Marta estava a dizer, porque nas aulas, há poucos dias, estávamos a falar precisamente da necessidade dos alunos prepararem as suas ferramentas de procura de emprego, e eu dizia-lhes que é muito importante também haver, de algum modo, uma conexão entre aquilo que eu sou enquanto pessoa, os meus valores, aquilo que eu pretendo para o meu futuro, profissional, mas também, lá está, individual enquanto pessoa, e aquilo que é a empresa, a equipa em que me vou integrar. E, portanto, parece-me que sim, que é algo muito, muito importante para definirmos o tipo de serviços que pretendemos prestar, se estivermos a trabalhar num projeto de assistência virtual ou o local onde pretendemos integrar-nos num formato mais tradicional. Relativamente aos serviços prestados, tem sido com muito agrado que eu estou a ouvir a Marta e a Gisela, porque revejo nos serviços que identificaram muitas das áreas de formação que nós, felizmente, trabalhamos com os nossos estudantes. E eu diria que tudo quanto está envolvido na gestão de pessoas, gestão de projetos, sejam projetos de comunicação, sejam de gestão de eventos, gestão de equipas, a própria gestão administrativa mais cotidiana, gestão de documentação, tudo são áreas pelas quais este profissional pode enverdar. Agora, se eu tenho determinados conteúdos que prefiro lecionar, apesar de ter de lecionar todos, porque lá está, eu não tenho controle sobre aquilo que faço no meu dia-a-dia, eu diria que a panóplia é tão vasta, porque é uma área tão multidisciplinar e que às vezes as pessoas não conseguem perceber o verdadeiro alcance, mas é tão multidisciplinar e tão relevante em tantas áreas que todos estes serviços podem ser viáveis. Depois, adequando àqueles com quem queremos trabalhar e àquilo que são as nossas competências. Se eu nunca fiz gestão de recursos humanos, se eu nunca trabalhei em gestão de equipas, se calhar não posso identificar para já esse serviço como um serviço da minha carteira de serviços. Mas posso começar, como dizia há pouco a Gisela, por aproveitar as valências que desenvolvi. E é muito importante que as possamos desenvolver num contexto de educação formal ou através das nossas experiências profissionais ou realmente através de todas as experiências que a vida nos proporciona, porque se calhar o facto de eu ter feito parte dos órgãos sociais de uma associação desportiva ou cultural durante vários anos, me deram muitas competências que posso rentabilizar desta forma. E por isso eu acho que as áreas, os serviços podem ser muito diversificados e concordo totalmente com a Marta e com a Gisela quando dizem que se calhar têm de ser definidos neste balanceamento entre aquilo que eu sei que consigo fazer bem e aquilo que sei que o mercado precisa e que aquele nicho específico de mercado com o qual eu me identifico precisa. Obrigada, Sílvia. E esta é a transição perfeita aqui para a questão da venda, não é? E da venda e associada à venda dos serviços, o nicho. Ou seja, como é que eu, ou como é que alguém que pretende dar início a uma carreira na assistência virtual vai vender os seus serviços? Qual é a importância da definição do nicho nesta transição e neste percurso? Gisela. Há bocadinho já tinhas falado nisto e agora a Sílvia voltou a referir. Vou começar por ti. Qual é a tua opinião, então, sobre esta questão?
O definir o nicho de mercado vai fazer com que vamos diretamente ao nosso potencial cliente final. Imaginemos que estamos a dar formação para mães. Okay? O nosso cliente, o nosso nicho de mercado poderão ser mães, poderão ser grávidas, poderão ser até mesmo pais ou futuros pais, ou seja, aqui já estamos a definir um nicho, já estamos a afunilar e a nossa comunicação vai ser feita para essas pessoas diretamente e não para um público em geral. Podemos também, por exemplo, dedicar-nos mais ao empreendedorismo feminino. Queremos trabalhar só com mulheres. Então, vamos trabalhar no empreendedorismo feminino com mulheres que acabaram de lançar o seu negócio ou que querem lançar o seu negócio ou que têm, ou as startups, mas tudo dedicado à parte feminina, só com mulheres. E então vamos dirigir a nossa comunicação só para mulheres empreendedoras. Ou seja, a definição do nicho de mercado é importante porque a nossa comunicação vai ser feita para aquele público-alvo. E temos possibilidade de atingir mais facilmente, ou de angariar mais facilmente um cliente do que se falarmos para o público em geral. Porque vai haver um público que se vai identificar connosco. É daí esta importância de definir o nicho de mercado. Obrigada, Gisela. E relativamente a esta questão do nicho, uma das questões muito comuns é que eu acho que as mentalidades também têm vindo a mudar, mas há muito, às vezes, a percepção de que ao estar a comunicar só para um nicho, eu vou estar a perder todo um mundo de clientes que não se inserem nesse nicho ou para os quais eu não estou a comunicar diretamente. Pronto, isto acaba por ser, e já se viu, quer dizer que não é a forma mais correta de estar no mercado, mas eu agora vou perguntar à Marta quais é que são as vantagens efetivas, não é, então, desta triagem, ou seja, de não comunicar, como a Gisela estava a dizer, não comunicar para o público em geral, mas sim para um nicho específico, para um cliente ideal específico que eu defini como sendo o meu cliente. Quais é que consideras serem então as vantagens desta decisão? Certo, então a primeira será eu vou trabalhar com aquelas pessoas que eu quero trabalhar, ou seja, se eu não me identifico com determinados setores, vou livrar-me disso para sempre, não é? Ou seja, eu quero trabalhar, imagina, com coaches de família, por exemplo, ou no exemplo que a Gisela estava a dar, eu vou treinar ou vou trabalhar para não ter ser a formação, imagina que estou a prestar serviços de assistência virtual para projetos que tenham a ver com maternidade. O primeiro é, eu, se calhar, já sou mãe. Ou vou ser mãe, ou quero ser mãe, ou pronto. Ou até posso ter sido enfermeira de uma maternidade. Eu tenho esse gosto, ou esse conhecimento, ou esse bichinho, não é? Eu tenho qualquer coisa que apresenta na minha vida. E poder trabalhar com esse nicho permite-me o tal alinhamento, mas também eu vou conhecer, se calhar não tem de ser assim, mas imagina que eu já realmente trago alguma bagagem nessa área. Eu posso comunicar de forma muito mais eficiente, porque estou a conhecer o mercado e sei, se calhar, consigo rapidamente chegar a alguém nessa área e consigo identificar quais são os pontos de dor desse empreendedor, não é? Perceber qual é digamos, a maior dificuldade no negócio, porque uma vez que já estou dentro ou pelo menos já tenho essa apetência pelo mercado, vou conhecer alguém que me permita identificar quais são as maiores dificuldades e com isso vai ser muito mais fácil comunicar para essa comunidade. E quanto mais afunilado for o nicho, mais fácil vou atingir clientes, ao contrário do que muita gente, como estavas a dizer, muita gente acredita. Ou seja, se atiramos para todo lado, poderemos não atingir ninguém. Se focamos todos os nossos esforços num cliente específico e vamos aos grupos das mães, vamos às revistas das mães, se for preciso, vamos falar com as referências, os influencers mais relevantes. Estamos a afunilar tanto que efetivamente iremos chegar à pessoa com quem nós, a partir daí, queremos trabalhar. Não é? Ou seja, as vantagens são, nós já temos alguma identificação, ou identificamos-nos com essa área, conseguimos ter informação sobre o negócio do nosso nicho, não é? do nosso cliente, aliás, do nosso cliente ideal, e podemos comunicar de forma mais eficaz para esse público e atingir clientes de forma mais rápida do que estar a lançar assim
a rede para todo o oceano, não é? É verdade. É verdade. Sílvia, queres acrescentar aqui mais alguma coisa relativamente a esta questão do nicho e da definição de um nicho de mercado? Não tenho muito que acrescentar a duas profissionais que realmente já estão muito focadas e que partilharam connosco a sua estratégia a esse nível. Apesar de, pessoalmente, também concordar totalmente com esta necessidade de realmente identificarmos aquilo que é o nosso alvo, e os nossos estudantes acabam também por trabalhar muito esta necessidade nas disciplinas de empreendedorismo, de inovação, para realmente percebermos que, ao focarmos naquele alvo, por um lado, estaremos dotados de competências mais necessárias para aqueles potenciais clientes e, portanto, se estamos mais predispostos, conhecemos mais o meio, a terminologia, as necessidades, provavelmente conseguiremos realmente prestar um serviço de melhor qualidade. E, ao fazê-lo, à partida conseguimos manter, parece-me, uma rede de contactos e de clientes muito mais forte do que realmente se tentarmos chegar a todo lado, não conseguindo nem estar dentro das necessidades destas várias áreas, nem depois prestar um serviço que realmente responda às necessidades deles. E, portanto, parece-me que é totalmente de apostar nos nichos em que sabemos que somos necessários e que conseguimos perceber, digamos assim, a linguagem e as necessidades e também até a cultura de determinado setor. Para nós, por exemplo, enquanto entidades de formação, uma área como o secretariado é uma das nossas maiores dificuldades, porque os nossos estudantes, dada a transversalidade da profissão, tanto podem vir a trabalhar como secretários assessores num organismo público, numa agência de comunicação, numa sociedade de advogados, numa entidade bancária, numa indústria e, portanto, realmente esta capacidade de cada um deles depois se focar naquilo que quer para a sua profissão, parece-me que é replicável aqui para a assistência virtual. A base a base de competências há de ser muito transversal, mas beneficia sempre de uma especialização. Obrigada, Sílvia. Isto, há pouco, logo antes de começarmos aqui a nossa conversa, a Joana estava aqui a dizer que ainda não tinha dado início à sua atividade como assistente virtual porque tinha muitas dúvidas relativamente ao nicho. Eu espero que isto a possa ajudar a decidir-se por um nicho, porque muitas das vezes acaba por ser uma decisão, não é? Temos que escolher, fazer uma escolha, não é dizer só vou trabalhar com estas pessoas para todo o sempre, mas numa fase inicial eu diria que é tomar uma decisão, não é? De qual o caminho que vamos seguir. Não sei se partilham esta opinião, Marta e Gisela, mas acaba por ser um bocadinho quase como numa estrada, numa bifurcação, temos que tomar uma decisão, não é? E vamos então escolher este caminho. Não quer dizer que mais tarde não voltemos atrás e não façamos um caminho diferente, mas pelo menos numa primeira fase temos que dar um passo. É verdade, às vezes até... Desculpa. Não, ia dizer que é um ruído, não sei o que é. Está-se a ouvir muito barulho. Não tem mal. Tirar o meu, pode ser. Não, fala, Gisela. Fala, Gisela. E a dizer que muitas vezes até a nossa própria marca é construída em função desse nicho. Porque se calhar se quisermos trabalhar com mães, o nosso logotipo já pode ser mais focado para esse tipo de nicho, as cores que vamos escolher focadas para esse tipo de nicho, ou seja, muitas vezes o nicho tem muito mais importância do que aquilo que nós pensamos. Bem, é só para deixar aqui esta noção. Mas agradeço porque falaste na questão da comunicação e realmente o ponto da comunicação é um ponto muito importante, não é, de qualquer atividade, porque é através da comunicação que nós vamos encontrar os nossos clientes. E este ponto que a Gisela falou acaba por transportar também que a comunicação não é só a comunicação escrita ou a comunicação verbal, é toda a nossa imagem, acaba por representar aquilo que nós queremos comunicar, não é? Relativamente aqui a esta questão, isto... Posso só acrescentar que numa fase em que o mercado está a ser invadido por assistentes virtuais que se calhar não pensaram muito nestas questões, o facto de escolheres um nicho vai ser uma vantagem para ti,
porque há muita gente que entra sem ter pensado muito quem é o seu nicho e está a tirar para todo lado, não é? Mas se tu tiveres, lá está, o nicho definido, a tua comunicação e até conseguires explicar ao teu potencial cliente que conheces minimamente o meio, tens uma grande vantagem em relação aos teus concorrentes. Claro. Desculpa, claro, porque o posicionamento acaba por ser completamente diferente e direcionado, não é? Exatamente. Sim. Muito obrigada, Marta. E esta questão da nossa comunicação e do nosso posicionamento agora, eu vou lançar aqui uma questão que é um hot topic relativamente à assistência virtual, pelo menos nós temos vindo a sentir isso, que é o fator preço. A Gisela também falou nesta questão de como é que eu vou definir o meu preço, como sendo também uma dos assuntos que é abordada em formações de assistentes virtuais e focadas na assistência virtual. E eu agora vou lançar aqui esta questão. Como é que nós passamos da construção de um catálogo de serviços, já temos o nosso nicho definido, sabemos para quem é que vamos comunicar esse catálogo de serviços, então, e como é que eu defino o meu preço? Como é que eu chego a um valor pelo qual eu vou vender os meus serviços? Como é que é, Gisela? Como é que foi para ti chegar a esse valor? O que é que sentes sobre isso? Achas... eu vou fazer estas perguntas a todas, mas porque há aqui muitas questões associadas ao preço, ou seja, é a construção do preço, é esta ligação do catálogo aos preços e é o valor da assistência virtual. Gisela, o que tens a dizer-nos então sobre isto? Eu acho que primeiro o que temos que definir é quanto é que queremos ganhar. Okay? No final do mês eu quero ganhar X. Depois temos que fazer uma lista dos gastos que vamos ter. Porque se trabalharmos em casa vamos ter gastos com luz, com água, com gás, com detergentes, porque se estivéssemos no escritório também íamos gastar isso. Depois temos o computador, vamos ter que pôr provavelmente o Office e vamos ter que pagar essa licença. Se escolhermos ter um número profissional, temos que ter um telemóvel ou um dual SIM, mas temos que ter um cartão profissional, ou seja, existem aqui vários gastos, na maioria das vezes mensais, e esses gastos têm que ser todos contemplados. Depois existem alguns gastos que não são mensais, mas, por exemplo, uma formação que queiramos tirar para ficar a conhecer melhor um programa de faturação, ou sobre redes sociais, para nos atualizarmos, isso é importante. Os seguros, porque os trabalhadores independentes também têm que ter seguros, também conta. Existem aqui vários gastos variáveis, que se podem diluir depois anualmente. Depois temos que ter em conta o número de horas que queremos trabalhar, porque nós não podemos não podemos ou não devemos querer trabalhar 40 horas semanais para os nossos clientes. Porquê? Porque nós precisamos de tempo para trabalhar sobre o nosso próprio negócio, para desenvolver a marca, para desenvolver a comunicação, as redes sociais, tudo isto conta e são precisas muitas horas para desenvolver este tipo de estratégias. Portanto, nós temos que definir, imaginemos que definimos trabalhar para o nosso cliente 20 horas. Então, temos que ter em conta que aquele valor que queremos ganhar tem que ser diluído por 20 horas, ok? É aquele valor a dividir por 20 horas e vamos conseguir chegar a um valor hora. Mas depois nesse valor hora temos que deduzir todos os gastos, temos que ter em conta que só em IRS são 25% que vai para impostos. Depois temos a segurança social, ou seja, nós temos muitos gastos. Okay? Isto só para terem aqui uma noção de como é que se poderá fazer o valor hora. É definir um valor que queremos ganhar, definir o valor de horas que queremos trabalhar e temos que ter em conta todos os gastos. E depois aí conseguimos chegar a um valor hora. A partir daí podemos definir valores por catálogos de serviços. Temos, por exemplo, um trabalho administrativo básico. Se calhar o valor hora não vai ser tão elevado como um trabalho de contabilidade em que é preciso o ser contabilista certificado para assinar papéis e temos uma responsabilidade muito maior. Portanto, depois aí é gerir um bocadinho o tipo de trabalho que nós vamos ter, o tipo de responsabilidade que temos em cada trabalho.
E aí sim o valor hora depois também conta. A nossa experiência, porque se nós tivermos experiência, por exemplo, em gestão de redes sociais, se só tivermos experiência em Facebook, poderemos definir um valor, mas se tivermos experiência em Facebook, Instagram, LinkedIn, já definimos um outro valor. Tudo isto conta, ou seja, não só aquilo que sabemos fazer, mas também a nossa bagagem. Eu não sei se estou a ser clara, se não estiver, depois coloquem as questões que necessitem, porque isto de preço tem muitas questões envolvidas. Daí, se calhar, estar a mostrar aqui um bocadinho de tudo. Não, eu acho que estás a dar uma excelente explicação. No entanto, é aquilo que tu dizes. Eu acho que é um tema tão quente e que as pessoas têm tantas dúvidas que realmente pode gerar mais perguntas, não é? Mais questões. De qualquer forma, se tiverem questões, por favor, vão deixando nos comentários e nós respondemos depois também no fim. Marta, relativamente aqui à questão do preço, eu vou-te questionar sobre a questão da valorização dos serviços, ou seja, a valorização da própria profissão de assistente virtual e de assistência virtual, porque com este boom que houve, não é? Ou seja, este aumento exponencial de assistentes virtuais no mercado, por vezes deparamos com situações em que os serviços são vendidos a um preço que muitas das vezes não é sustentável, mas gostava de ouvir a tua opinião sobre estas questões. Sim, quando começamos temos muitas dúvidas sobre nós, sobre o nosso negócio, sobre a viabilidade do nosso projeto e a tendência, e eu também caí aí, é fazer um preço muito baixo. O que é que acontece quando fazemos um preço muito baixo? Passam os meses e começamos a duvidar de nós, porque aquilo realmente não rende. Porquê que não rende? Porque fizemos um preço muito baixo. Então estamos a meter o pé na poça e estamos a acabar com o nosso próprio negócio. Esta questão do preço com a estratégia que a Gisela deu é excelente, porque temos um preço base. Não quer dizer que não possas trabalhar por menos um bocadinho para um amigo. Não quer dizer isso. Tu sempre podes negociar, mas temos de ter sempre atenção que há um mínimo abaixo do qual o negócio não é rentável. E se tu fizeres isso, o teu projeto não vai ter sucesso. Ou seja, nós temos medo de não encontrar o primeiro cliente. Ok, se calhar podemos fazer a cedência dando perfeitamente a entender ao nosso cliente que é a nossa primeira vez, mas que depois do mês vamos acrescentar o valor. Ou seja, temos de ter essa noção, podemos começar baixo, mas é uma questão pontual, porque o teu serviço tem de ser valorizado, e o teu e da profissão. Estamos todas a fazer dumping, não é? Estamos todas a fazer cada vez, a concorrer pelo preço, estamos a dar cabo disto tudo. Acho que nós temos de valorizar, como a Gisela disse, não apenas pelas capacidades que nós temos, também pela experiência que nós temos, pela própria marca que desenvolvemos, que tem a ver com o nosso posicionamento, e muitas vezes, por acaso ocorreu-me isto quando ela estava a falar, não é apenas pela facilidade ou dificuldade da tarefa, mas pela responsabilidade. Eu conto isto quando trabalhava para uma pequena empresa de desenvolvimento de software, eu era responsável por fazer os pagamentos ao Estado. O trabalho que eu estava a fazer era pago, era um valor relativamente baixo. Pirava quando chegava o guia da contabilidade, porque eu não podia falhar aquele prazo. Ou seja, a responsabilidade de fazer um pagamento ao Estado é muito grande. Claro, fazer um pagamento é chegar ao banco, fazer a matriz, não é difícil, mas é uma responsabilidade muito grande. E uma vez eu deixei passar um pagamento de IRS, o valor era muito baixo, eu levei o susto da minha vida, eu já estava a ver as minhas poupanças irem para... Porque depois o seguro não nos cobre isso, não é? Essa responsabilidade, na América há outros seguros de omissions and errors, chamam eles, pronto, de omissões e erros. No meu caso, eu não tinha isso. E então, eu tive de dar conta ao cliente de que eu estive sempre atento. Uma vez falhei por uma questão, não sei o que é que se passou, não li o e-mail, falhou, e eles tiveram noção de que a minha responsabilidade era muito maior em relação ao preço que estavam a fazer. E eles próprios decidiram aumentar o preço. Ou seja, às vezes não é tanto a dificuldade do serviço como a responsabilidade que nós temos. Porque pode ser algo que implique a empresa, que mete a empresa noutros sarilhos, não é? Mas pronto, só para concluir, acho que devemos apoiar-nos umas às outras na assistência virtual, devemos ser parceiras, o nosso preço é único, claro, toda a gente quer saber quanto é que está o outro a cobrar, mas tentem chegar ao vosso preço, porque o vosso modelo de negócios é único,
a vossa oferta de serviços é única e a vossa bagagem e a vossa relação com o cliente é única. Muitas vezes o cliente quer confiança. As tarefas podem não ser muitíssimo evoluídas, mas querem alguém de absoluta confiança. E isso também se valoriza. Portanto, tenham tudo isso em atenção. Não sei se isto foi um bocado vago, mas isto dá para mangas, este tema. Sim, este tema dava por si só aqui uma única mesa. Dia inteiro. Sílvia, relativamente a esta questão do preço, embora compreendendo que não estás dentro da área, mas como é que este tema da questão do preço, da sustentabilidade, não é, é abordada na tua perspectiva e com os teus alunos? Bom, na realidade eu estive a absorver cada palavra da Marta e da Gisela nos últimos momentos, portanto quase que me esqueci que estava na mesa e passei para a assistência para beneficiar destas partilhas e de todas as reflexões de ambas que realmente são muito práticas e foram bastante claras. Na realidade, neste tópico em particular não consigo dar muitos contributos. Aquilo que tentamos fazer com os estudantes realmente é sobretudo na disciplina de empreendedorismo e inovação, que é a disciplina que de algum modo pode sustentar um eventual projeto individual de cada um deles neste domínio, que tenham em conta algumas das reflexões que a Marta e a Gisela partilharam connosco. Devo dizer, porque eu acho que devemos ser, como elas próprias diziam, todos muito transparentes com todos. É verdade, esta é uma disciplina que os alunos têm, portanto é transversal a vários cursos e, portanto, os projetos que são pensados não são especificamente de uma determinada área. Envolvem alunos de secretariado e comunicação empresarial, de gestão comercial, de gestão da qualidade, portanto é uma disciplina para todos os estudantes da área de gestão da escola e, portanto, estas especificidades que a Marta e a Gisela foram acrescentando relativamente a todos os cuidados e a toda a preparação prévia que é necessária, me parecem muito relevantes, sobretudo, e aqui sim eu posso falar com mais propriedade, sobretudo para, de algum modo, valorizar os próprios serviços que se prestam. Porque infelizmente ainda há, independentemente de ser na contratação de serviços de assistência virtual ou na contratação de um profissional num formato mais tradicional para integrar as equipas, ainda há muito a ideia errada de que será alguém que vai apenas executar e que, portanto, não precisa de ser muito remunerado, mas hoje em dia isto já não acontece e estes profissionais assumem muitas responsabilidades e muitas vezes são ali o fluxo que faz girar o dia-a-dia das empresas e às vezes as pessoas só se apercebem quando por alguma razão aquele profissional vai embora e com ele leva todo o conhecimento que tinha e portanto parece-me que para a sustentabilidade dos projetos individuais na assistência virtual, assim como para a consolidação da profissão, toda esta reflexão prévia de valorização daquilo que fazemos e que prestamos é muito, muito importante. E, portanto, eu realmente absorvi imenso, Gisela e Marta, muito obrigada. Obrigada às três por todas estas vossas contribuições. Estamos aqui a chegar também à reta final da nossa conversa, mas antes de fechar, e foi aqui um ponto falado nestes últimos, e nesta última questão associada ao preço e mais a apresentação dos serviços, etc. Ou seja, a questão da assistência virtual está sempre muito ligada ao empreendedorismo e a própria Sílvia também já referiu esta ligação do empreendedorismo ao próprio curso do secretariado, ou seja, o empreendedorismo está cada vez mais presente nesta nova forma de estar ou nestas novas profissões, não é? E realmente é preciso um mindset empreendedor também na assistência virtual. Não é? O que é que acham sobre isto? Eu concordo plenamente, porque tu, quando inicias um negócio de assistência virtual, tens que pensar em muita coisa, tens que ter força, determinação, coragem, profissionalismo,
a resiliência, porque assim, nós vamos ter muitos nãos, vamos ter algumas quedas, não digo muitas quedas, vamos ter algumas quedas, vamos ter alturas em que nos sentimos mais em baixo, mas é importante ter resiliência, o não desistir é fundamental, porque depois de muitos nãos, há de vir o sim, e há de compensar, todo o vosso esforço vai compensar. Agora, temos que pensar que não é esperar que os clientes nos caiam no colo. Okay? Nós temos que ir atrás, temos que correr atrás, temos que desenvolver estratégias de comunicação, temos que desenvolver estratégias de marketing, temos que desenvolver muitas competências inerentes à parte digital, porque há coisas que não sabemos e convém irmos aprendendo. Eu dou-vos um exemplo, quando comecei sabia muito menos do que sei hoje em dia. Tenho aprendido também muito com os meus clientes, porque cada um às vezes tem o seu programa de faturação ou o seu programa de gestão de clientes e eu vou aprendendo com eles muita coisa. Eu hoje em dia sou muito mais rica e se calhar consigo, lá está, fazer um preço diferente porque já tenho uma bagagem muito grande. Não é assim tantos anos, mas comparativamente quando comecei, já é bastante mais significativa. E é isto que eu quero dizer no empreendedorismo, é que nós não podemos deixar cair por terra os nossos sonhos, nós temos que lutar muito e temos que estar presentes em várias vertentes. Esta é a minha opinião. Muito obrigada, Gisela. Marta, relativamente ao mindset empreendedor aqui associado à assistência virtual. Sim, se calhar nada novo a acrescentar, dizer que quando somos empreendedores somos os nossos próprios assistentes virtuais, somos a nossa contabilidade, somos o nosso design, somos as nossas redes sociais, somos absurdamente tudo. E quando perdemos um cliente, às vezes não temos com quem chorar, quando ganhamos um cliente, parece que não temos com quem celebrar, porque celebramos com as pessoas que estão em casa e às vezes com algum amigo, mas não é aquela coisa de ter uma equipa às vezes à volta e essa solidão às vezes, ou essa aparente muito no online. Eu, há dias que chego ao fim do dia e estou esgotada porque estive em reuniões, ou a falar com clientes e estou mesmo cansada, ou seja, não é que estejamos em casa calados, não é? Mas às vezes falta se calhar uma equipa e isso é mais um ponto, digamos, negativo, digamos, ou um desafio do empreendedorismo. Do empreendedorismo por conta própria, como freelancer, como assistente virtual. Por isso, fomentamos as redes, os grupos de discussão. Nós na academia agora fazemos uma coisa que são as conversas à mesa, convidamos toda a gente, quem quiser entrar, a ter uma conversa descontraída, porque o empreendedorismo às vezes é muito solitário e também às vezes comunicamos à nossa família. A minha família demorou muito a perceber o que é que eu fazia. Às vezes não é algo muito claro ainda, não dizer, olha, sou contabilista, sou advogada, sou médica. Não, é uma profissão nova. Isso também é um desafio empreendedor. Temos de quebrar aquelas barreiras, digamos, à entrada da profissão, não é? E é preciso, lá está, como a Gisela disse, muita resiliência. Ou seja, ouvimos muitos nãos até ouvir o sim. Há dias que corre tudo mal, mas um dia corre tudo bem. E quando as coisas começam já com o tempo, as coisas começam a correr bem e conseguimos efetivamente aquilo que planeamos, é uma festa, é uma alegria muito grande. Portanto, o empreendedorismo é altos e baixos, mas eu acho que a longo prazo compensa muito. Quem tiver a veia empreendedora, que vá atrás dos sonhos, porque vale mesmo a pena. Obrigada, Marta. Sílvia, falavas-nos ontem da introdução da vertente do ensino do empreendedorismo também na vossa universidade. Queres contar-nos um bocadinho sobre isso? Sim, na realidade, devo confessar que estas disciplinas, estas unidades curriculares de empreendedorismo e inovação até surgiram um pouco mais associadas inicialmente ao curso de gestão comercial. Mas rapidamente percebemos que a possibilidade de criar um caminho próprio, um negócio próprio, não se esgota na área da gestão comercial e passou a ser uma disciplina que é oferecida como opção. Portanto, o nosso plano curricular no segundo ano tem a possibilidade dos alunos escolherem qualquer disciplina da universidade, desde que seja de primeiro ciclo, e esta disciplina de inovação e empreendedorismo já vive por si, no sentido em que não faz parte de um plano curricular em específico, e todos os anos temos muitos estudantes inscritos. Habitualmente, aquilo que os meus colegas que trabalham nesta disciplina fazem com os alunos passa precisamente por um lado,
pela existência de muitas aulas abertas, há algo muito próximo do que estamos agora aqui a viver, perceber, compreender projetos, conhecê-los, perceber o que é que as pessoas fizeram, que desafios é que tiveram de ultrapassar, e depois cada aluno habitualmente também cria o seu próprio projeto, simula o seu próprio projeto. De qualquer modo, há muitas competências que foram sendo referidas pela Gisela, pela Marta, que felizmente eu também devo dizer que temos um contexto bastante facilitador de tal, porque é uma escola que, apesar de fazer parte da Universidade de Aveiro, é relativamente pequena, temos já à volta de 1000 estudantes, e permite-nos, por exemplo, trabalhar muitas competências transversais dos estudantes. Em projetos internacionais, agora estamos a fazer um projeto comum com Cabo Verde, em projetos com outras universidades. No semestre passado estivemos a interagir com Castelo Branco, em que também há uma licenciatura de secretariado, e com Tomar, com alunos de turismo, e neste contexto, por exemplo, a necessidade do aluno conseguir vencer o receio de estar a expor-se, de estar a falar com quem nunca viu, a resiliência, porque eles não se conhecem e, portanto, há ali uma etapa inicial em que o trabalho não flui, porque nós colocamos-lhes um desafio comum, mas não há ali conexão ainda, e a capacidade de dinamismo e de ter iniciativa e de ter espírito crítico é o que nós tentamos trabalhar com os estudantes também, mesmo fora dessa unidade curricular de inovação e empreendedorismo, na esperança de que essas competências os possam realmente ajudar a sustentar um projeto do género do da Marta, do da Gisela ou da Raquel, e a sustentarem o seu próprio negócio, se assim entenderem, porque acho que se há fase em que, independentemente das dificuldades que sabemos que surgem, há uma grande receptividade, parece-me, do consumidor também, para não ser consumidor apenas daqueles negócios mais tradicionais, daquelas grandes cadeias. Estamos neste momento, parece-me, mais predispostos para dar oportunidade aos negócios empreendedores, que começam sempre mais pequeninos naturalmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou agradecer às três por toda esta conversa e creio que podemos agora passar para as perguntas e respostas. Eu recolhi aqui algumas questões que foram sendo colocadas no chat. Temos aqui uma questão da Joana, não é bem uma questão, ela diz que sente dificuldade em seguir um único caminho, ou seja, sente que tem a necessidade de aprender a fazer vários serviços. Gisela, queres responder a esta questão? Ou este receio da Joana, que tem aqui muito a ver aqui na opção em tomar uma decisão relativamente aos serviços que pode prestar, não é? E aqui relativamente a esta necessidade, ao sentimento que tem que aprender a fazer várias coisas. Sim, eu acho que um conselho que eu costumo dar é que vocês devem se focar naquilo que sabem fazer. Era o que eu vos explicava há pouco. Não é tentar chegar a todo lado, porque eu vou-vos dar um exemplo meu. Eu inicialmente tinha um serviço de gestão de redes sociais. Eu cheguei a fazer para vários clientes e nunca tive nenhum feedback negativo, mas eu sentia que me faltava algo, sentia que não era bem aquilo que eu fazia bem. Então eu retirei esses serviços. Portanto, não é tentar chegar a todo lado, é pegarem naquilo que sabem fazer, na vossa experiência, e então agarrar nisso e fazer o vosso catálogo de serviços. Não tentem fazer mais do que aquilo que sabem, simplesmente porque acham que eu até dou uns toques, como se costuma dizer, eu até sei fazer aqui algumas coisas. Não, vocês têm que saber fazer bem, porque quando vocês fizerem para o vosso cliente confiar plenamente no vosso trabalho. E eu acho que isto, Joana, que tu tens que fazer é perceber exatamente aquilo que tu sabes fazer, aquilo que tu gostas de fazer, e então a partir daí criares o teu catálogo para apresentares ao cliente. Muito obrigada, Gisela. Marta, temos aqui a Wanda Pinheiro, que pergunta se já existe regulamentação em Portugal de assistência virtual. Queres responder? Sim, olha, não existe regulamentação da assistência virtual, como não existe, julgo eu, de outras novas profissões. Na verdade, para ser muito sincero, se existem noutros países, porque às vezes se encaixa como secretariado, às vezes pode encaixar como consultoria, às vezes pode encaixar, ou seja, o CAE, o Código de Atividade,
não existe como tal. Nós costumamos colocar o prestadores de serviços, ou consultor, ou outras opções, acho que é assessoria empresarial ou algo parecido. Não existe um CAI como tal. Não sabemos se no futuro, se calhar a Gisela pode ajudar-me mais. Tens algum conhecimento de alguma coisa no estrangeiro? Eu acho que a profissão não é regulamentada em nenhum país. Okay. Não vou garantir 100%, mas quase 99% de que não é. E a regulamentação de uma profissão é muito difícil. Eu trabalho com uma associação de uma profissão que já existe há anos, que estão fartos de ir falar com grupos parlamentares e não conseguem a regulamentação da profissão. E, portanto, é algo muito, muito difícil. E sendo uma profissão nova e que encaixa em várias vertentes, como disse a Marta, ainda mais difícil será. Portanto, eu acho que até chegarmos a este ponto ainda vai demorar alguns anos, na minha opinião. Obrigada. E, por fim, temos aqui uma questão da Camila. Se existe alguma Associação Nacional de Assistentes Virtuais? Marta ou Gisela? Também ainda não. Havemos de trabalhar nisso, não é, Gisela? Sim. Seria algo interessante. Nós até pensamos nisso já, pelo menos eu pensei nisso há algum tempo, mas era muito pouca gente. E levar avante uma associação exige muito esforço de coordenação, de papelada, de estatutos, disto, daquilo, e não tínhamos uma massa crítica para fazer algo relevante como associação. Acho que quando houver ainda mais pessoas na profissão e mais, não diria mais credibilidade, mais movimento, por assim dizer, no mercado, poderá ser algo a criar. Acho que seria benéfico para toda a gente. Eu concordo com a Marta. Eu própria também já pensei em criar uma associação, mas é algo que exige muito trabalho e nós próprios temos o nosso próprio negócio, portanto tem que haver aqui uma união e um esforço de várias pessoas, porque isto só para uma ou duas é muito complicado, porque nós gerirmos um negócio também é difícil, porque também temos os nossos clientes, portanto isto vai ter que ser aqui uma união de várias pessoas. Penso que é importante sim, mas tal como a Marta, eu acho que temos que ser mais para criar então esta associação. E pessoas também com credibilidade, porque hoje em dia, e faz um bocadinho de confusão, toda a gente diz que é assistente virtual, assim de repente. Portanto, isto não é bem assim. Temos que perceber quem é que está já há algum tempo no mercado, quem é que já faz isto e sabe fazer isto realmente bem, e então depois unirmos esforços e criarmos até para ajudar quem quer iniciar nesta área. Ok, muito obrigada. Se ainda tiverem alguma questão adicional ou alguma questão acessória, não é? Por favor, digam. Mas sim, relativamente àquilo que estavam a dizer da possibilidade da criação de uma associação, eu creio que estamos no caminho, realmente, porque não só, e como a Camila está agora mesmo a dizer, a regulamentação e o associativismo são realmente importantes, até mesmo para a credibilização das profissões, não é? Por isso, eu creio que sim, que estamos no caminho, não é? Se calhar ainda não estamos no ponto para o fazer, mas realmente que realmente estamos nesse caminho. Há um crescimento grande das pessoas nesta profissão. A Célia diz que realmente existem outras assistentes virtuais, nós sabemos disso e estamos em contacto entre nós, não é? De forma também regular. Que eu creio que é outro ponto que a assistência virtual tem, ou pelo menos eu tenho sentido sempre que há uma concorrência saudável entre nós, assistentes virtuais. Por isso eu creio que sim, que está aqui a chave também para os próximos passos nesta profissão e quem sabe para o associativismo. Posso acrescentar claro. Raquel, porque na realidade mesmo o secretariado tradicional, não a assistência virtual, infelizmente não é uma profissão regulamentada em Portugal. E eu sei que a Associação Portuguesa de Profissionais de Secretariado e Assessoria está a trabalhar nesta luta, mas revi-me um bocadinho naquilo que disse a Gisela há pouco, porque já vem de há muitos anos com reuniões sucessivas e sucessivas com vários grupos parlamentares. Verdade seja dita, e eu não pude deixar de ler o que escreveu a Camila, esta regulamentação é indispensável para
para a valorização destas profissões, independentemente de ser num formato mais tradicional ou menos. Não precisamos de ir mais longe, passa, por exemplo, pela existência de alguma valorização também, por exemplo, quando se fazem anúncios de emprego para determinadas profissões, para determinados cargos, são de grande responsabilidade e em que nem se valoriza a formação, nem a experiência e provavelmente, se calhar, também não a remuneração. E, portanto, eu concordo totalmente convosco e felizmente acho que mesmo no secretariado mais tradicional estamos num ponto de viragem e de maior valorização e também de maior luta e investimento dos próprios profissionais para serem reconhecidos, para serem valorizados. E, portanto, acho que estamos todos a rumar no mesmo caminho e espero verdadeiramente que aqui no âmbito da assistência virtual a regulamentação e a futura associação, independentemente de quem forem as proponentes iniciais, também possa surgir, porque para nós, entidades de formação, é também uma forma de algum modo garantirmos aos nossos futuros diplomados um maior enquadramento e uma maior pertença, porque nem sempre eles encontram à saída um terreno com o qual se identifiquem um grupo para desenvolverem este sentimento de pertença, não a uma organização, mas a um grupo de profissionais. Muito obrigada pela intervenção, Sílvia. Bom, não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar, Marta ou Gisela. Caso não tenham, eu creio que podemos fechar aqui a nossa sessão. Sim, agradecer a toda a gente que esteve aqui connosco numa manhã de sábado, 63 pessoas. É verdade. Agradecer e dar os parabéns também à organização e obrigada a vocês também. Sim. Também queria agradecer, dizer a todos, caso haja questões, qualquer uma de nós estamos disponíveis para depois responder futuramente, não tenham qualquer problema ou hesitação, penso que posso falar por todas. Sim. Obrigada por terem estado connosco aqui mais cedo, foi um prazer estar com todas. Obrigada Sílvia, Raquel e Marta, foi também um prazer estar convosco. E pronto, e é tudo. Bom fim de semana a todas. Muito obrigada, um bom fim de semana, obrigada à organização e vemos em breve, vemos por aí no evento. Obrigada também. Obrigada. Obrigada. Adeus, bom fim de semana. Adeus, Sílvia. Adeus, Gisela. Adeus, bom fim de semana.